Um avistamento estranho no Alasca está deixando muitas pessoas confusas nesta manhã. Dê uma olhada. Um funcionário do Departamento de Gestão de Terras do Alasca, em Fairbanks, estava verificando o gelo na quarta-feira quando viu isso. Oh my God! What is that? Um drone pairou sobre um rio congelado no Alasca. O que ele capturou desencadeou pânico global. De criaturas sem cabeça a esferas brilhantes no céu. É definitivamente muito incomum de se ver. Eles são super brilhantes. Figuras encapuzadas e carros que desapareceram. Esses clipes arrepiantes não foram encenados. Foram capturados por acidente. O que é real, o que é ilusão e o que deveria nos aterrorizar a todos, vamos descobrir. O monstro de gelo. Em novembro de 2016, um drone do governo voando sobre o rio Shena, em Fairbanks, Alasca, registrou algo que instantaneamente incendiou a internet. Sob a superfície congelada, uma figura sinistra, coberta de gelo, flutuava silenciosamente com a corrente. A filmagem gerou uma onda de especulações. Seria um esturjão pré-histórico? Um tubarão desgarrado? Algum tipo de fantasma de rio congelado? Especialistas foram rápidos em opinar, a maioria apontando para o lógico, talvez apenas detritos, emaranhados em neve e gelo, guiados por correntes ocultas abaixo. Mas havia algo antinatural no modo como se movia. Suave, controlado, quase vivo. E para muitos, isso foi o suficiente. Poderia ser o próprio monstro do Loch Ness do Alasca? Ou apenas outra ilusão nascida do aperto do inverno? Uma coisa é certa. Todos que viram sentiram o mesmo arrepio. Mas o mistério não termina aí. Enquanto uma criatura desaparece nas sombras, outra parece surgir das profundezas, desafiando toda lógica e compreensão. Desta vez, não é apenas um vislumbre. Estamos prestes a mergulhar mais fundo em um dos enigmas mais arrepiantes do Alasca. Uma criatura que se recusa a ser explicada, não importa o quanto tentemos decifrá-la. Arrepios na floresta. What is that? Enquanto o mistério do monstro de gelo desaparece na vastidão selvagem do Alasca, outra figura estranha surge, desta vez capturada por um entusiasta de drones sobrevoando as densas florestas do Alasca. E diga o que quiser, mas o que a câmera capturou parecia muito com uma figura peluda e ereta caminhando entre as árvores, algo saído diretamente de um avistamento de pé grande. O piloto do drone não conseguia acreditar em seus olhos e baixou o drone para ter uma visão mais clara. Mas assim que ele se aproximou, o ângulo mudou e a criatura desapareceu nas sombras. Ainda determinado, o drone fez mais uma volta. Foi quando a figura bípede pareceu perceber sua presença e se escondeu atrás da linha das árvores como se soubesse exatamente como evitar ser filmada. Nenhuma prova definitiva, mas apenas um vislumbre suficiente para nos deixar ainda mais intrigados. Impostor cósmico. Pensou que o xenomorfo de Aliens era apenas ficção de Hollywood? Talvez você queira reconsiderar. Profundamente em uma floresta americana, duas figuras humanoides estranhas foram capturadas em vídeo movendo-se com uma precisão assustadora. Elas quase passaram despercebidas até que a câmera captou algo ainda mais estranho, um silêncio inquietante que parecia silenciar o próprio céu. Então, o que estamos vendo? Talvez sejam apenas alguns adolescentes fazendo uma brincadeira elaborada. Talvez seja um trabalho de fantasia de alto nível. Mas quando você examina seus corpos imensos e movimentos antinaturais, algo não se encaixa. Estes não são humanos comuns. Seja o que for, eles não parecem pertencer a este lugar. Espião do arco celestial. Oh my God, Peter! Há apenas alguns dias, um homem no norte de Charlotte, Califórnia, decidiu testar seu novo drone sobre seu quintal. Mas, em vez de um voo tranquilo, ele capturou algo inacreditável. Um enorme brilho multicolorido pairando no céu, como uma aeronave silenciosa. Atônito, ele direcionou o drone para a estranha esfera e notou 3 luzes distintas pulsando de dentro dela. Curioso e inquieto, ele postou o vídeo online, esperando que alguém pudesse identificá-lo. O que aconteceu depois? Relatos de outras pessoas começaram a surgir. Pessoas de toda a região afirmando que tinham visto exatamente a mesma coisa. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Testes rotineiros do governo ou algo que não é deste mundo? Rápido e misterioso. Assistiu a De Volta para o Futuro recentemente? Este clipe pode trazer isso à vida. Um drone estava perseguindo um carro em alta velocidade por um trecho de estrada, mas no momento em que entrou no quadro, algo inacreditável aconteceu. Em um instante, o carro se desintegrou. Sumiu sem deixar rastros, sem batida, sem fumaça,
simplesmente desapareceu. Arrepiante, não é? Poderia ser uma edição habilidosa? Talvez. Mas o desaparecimento é limpo demais, rápido demais, impecável demais para ser ignorado. E se for real, então o que exatamente acabamos de presenciar? Um erro na realidade? Ou um carro deslizando para outra dimensão? Deixado sem palavras. E é exatamente por isso que as mulheres vivem mais. Acredite ou não, aquele realmente é um homem casualmente tomando sol em cima de uma turbina eólica a facilmente 80 metros no ar. Sem equipamento de segurança, sem arnês. Apenas deitado ali como se fosse uma espreguiçadeira no céu. Quem faz isso? É provável que ele não achasse que alguém o veria lá em cima. Talvez ele só precisasse de uma brisa e um pouco de silêncio. Mas aqui está a parte mais louca. Isso não é um feito único. Esse homem é o irmão Joseph Byron, um monge beneditino que tem escalado e relaxado nessa mesma turbina desde 2006, no vazio. Esse momento impressionante mostra uma represa no Chile se rompendo, liberando milhares de litros de água, tudo capturado por um drone que voava por perto. Mas isso não foi alguma descarga de rotina. Após chuvas incessantes castigarem a região em 2023, o governo tomou uma decisão crítica: abrir os portões antes que o desastre ocorresse. A pressão havia atingido níveis perigosos, e se não a tivessem liberado, a enchente poderia ter destruído tudo em seu caminho. A liberação não foi apenas urgente, foi calculada. Esse método reduz a força da energia e previne a destruição downstream. E mesmo através da tela você pode sentir esse poder bruto, absolutamente de tirar o fôlego. Desaparecimento nas águas. Lá nos anos 1980, um avião da era da Segunda Guerra Mundial, ligado a ninguém menos que Pablo Escobar, o infame chefão do cartel de Medellín, ultrapassou a pista e caiu nas águas de Norman's Cay, nas Bahamas. Desde então, ele tem descansado lá, meio submerso e congelado no tempo, agora transformado em um ponto de interesse para mergulhadores aventureiros. Esta filmagem vem de um turista que visitou o local, mas optou por não se aventurar dentro. Provavelmente uma decisão inteligente. O naufrágio há muito foi completamente despojado por saqueadores. O que sobrou é apenas uma estrutura oca de metal enferrujado. Ainda assim, para quem se depara com ele, a visão por si só conta uma história assombrada. O último de pé. Um grupo de adolescentes estava brincando com seu drone quando notou algo estranho, uma figura solitária caminhando pela floresta. Intrigados, eles aproximaram o drone para um olhar mais de perto, meio que esperando encontrar alguém perdido e precisando de ajuda. Mas o que viram em seguida mudou tudo. O homem não estava apenas vagando, ele estava armado e claramente não gostava de ser observado. Ele ergueu sua arma e apontou diretamente para o drone, tratando-o como um inimigo. A princípio, os jovens pensaram que ele poderia fazer parte de alguma tribo escondida, mas com aquele tipo de poder de fogo, suas mentes pularam para algo mais sombrio, talvez um bandido se escondendo, especialmente com os recentes arrombamentos na área. De qualquer forma, ele acabou de se tornar uma lenda local. Uivo e esconde-esconde. Outro drone conseguiu filmar algo verdadeiramente bizarro. Um humanoide massivo, de 3 toneladas, correndo por uma clareira, aparentemente fugindo de um coiote que o perseguia de perto. Fosse o que fosse essa coisa, ela atravessou o campo rapidamente, mergulhou em um grupo de latas de lixo e, de alguma forma, conseguiu se livrar do predador. O coiote permaneceu, farejando ao redor, claramente tentando rastrear a criatura, mas depois de alguns minutos, desistiu e se afastou. Então, de trás das latas, a figura gigantesca espiou e disparou correndo. Alguns podem dizer que é uma farsa, mas se fosse falso, por que incluir a fuga afinal? Algo nisso parece real demais para ser descartado. O palhaço latidor. Um jovem youtuber decidiu explorar um local que dizem ser assombrado. Ele enviou seu drone sobrevoando uma estrada isolada quando, de repente, uma figura apareceu. Um homem vestido com um traje completo de palhaço, mas esse não era do tipo alegre. Ele parecia furioso. Sem aviso, o palhaço começou a jogar pedras no drone, tentando derrubá-lo. Quando isso falhou, ele se escondeu entre as árvores, talvez tentando contorná-lo. Momentos depois, ele reapareceu, tentou acertar mais uma vez e então desapareceu sem deixar rastros. Será que ele estava só brincando ou estaria tramando algo muito mais sinistro, pego em flagrante em um culto?
O que é isso? Sério, o que estamos vendo? No meio de um campo vazio, já colhido, 3 figuras sombrias se reuniram em segredo, completamente alheias ao fato de que estavam sendo observadas de cima por um drone. De longe, parecia que estavam imersos em algum tipo de ritual. Estavam tentando invocar algo? Ou apenas realizando a dança de grupo mais estranha de todos os tempos? O piloto do drone, incapaz de resistir ao mistério, aproximou a câmera para ter uma visão melhor. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma das figuras levantou a mão, quase como se estivesse tentando controlar o drone. Isso foi o bastante. Assustado e abalado, o operador recuou rapidamente, deixando o estranho trio com o que quer que estivessem fazendo lá fora. O pastor de fantasmas. Um explorador anônimo decidiu ultrapassar os limites, enviando seu drone para o fundo da zona de exclusão de Chernobyl. O que ele capturou na câmera? Algo que ninguém esperava. Uma criatura enorme, provavelmente um alce, estava correndo em direção à floresta, mas aqui está a parte aterrorizante. Ela não tinha cabeça. Atordoado, o piloto do drone tentou aproximar o zoom, mas antes que pudesse focar na criatura, ela desapareceu entre as árvores. Claro, a radiação já causou mutações antes, mas um animal sem cabeça ainda se movendo? Isso é algo completamente diferente. Desde que a filmagem surgiu, as pessoas têm perguntado: criaturas como essa estiveram escondidas à vista de todos o tempo todo? Triunfo térmico. Em Tampa, uma menina de 5 anos desapareceu enquanto brincava do lado de fora de sua casa. Horas se passaram sem nenhum sinal dela. Sua família chamou a polícia e uma busca em grande escala começou, com cada rua e cada esconderijo sendo verificado com um pânico crescente. Mas quando nada foi encontrado, as autoridades voltaram sua atenção para o pântano próximo. A área era enorme, perigosa demais e demorada para ser vasculhada a pé. Então, eles utilizaram um drone equipado com imagem térmica. E foi quando aconteceu. A menina apareceu na tela, de pé sozinha no meio do pântano, confusa e imóvel. A polícia não perdeu um segundo. Guiados pelo drone, eles correram e a encontraram, um pouco abalada, mas segura. E graças àquele olho aéreo, ela voltou para casa. Resgate por drone. A 3-year-old boy missing in rugged Australian bushland since Friday has been found alive. Em setembro de 2021, um menino de 3 anos chamado Ajot desapareceu da casa de sua família em uma pequena vila perto do norte de Sydney, Austrália. Seus pais temeram o pior e imediatamente contataram as autoridades. Uma busca massiva foi iniciada com mais de 600 pessoas participando, mas apesar de seus esforços, 3 longos dias se passaram sem nenhum rastro dele. Eles procuraram cada centímetro da área, mas com os perigos do interior australiano, o tempo estava acabando. Foi quando um policial tomou uma decisão crucial: enviar um drone para escanear a densa mata. Horas depois, sucesso! Ajot foi avistado perto de um riacho, bebendo água, exausto mas vivo. Alívio tomou conta de toda a equipe de busca. O menino foi rapidamente reunido com seus pais, seguro, ileso e de volta ao lugar onde pertencia. Sustos aéreos. Drones podem ser incrivelmente úteis, mas às vezes causam mais pânico do que qualquer outra coisa. Como neste momento intenso em uma vila rural africana, onde uma mulher viu um drone pela primeira vez. Sem nenhuma exposição prévia à tecnologia moderna, nem mesmo a um smartphone, sua reação foi de puro terror. Enquanto o drone zumbia sobre ela, seguindo seus movimentos, ela ficava cada vez mais frenética, genuinamente acreditando que era algo maligno. Em um momento, ela até murmurou o que parecia ser uma oração, agitando as mãos para afastá-lo. Enquanto isso, o operador do drone apenas observava, gravando toda a cena, intervindo apenas minutos depois para explicar que não era um demônio, apenas uma máquina. Controle de pragas. Enquanto sobrevoava um campo tranquilo, um drone capturou algo que parecia uma invasão emplumada. Um exército de mais de 10.000 patos, marchando em formação, bicando o chão. Mas isso não era caos, era estratégia. Os patos estavam trabalhando duro, limpando pragas e ervas daninhas da palha de arroz restante após a colheita. Isso não foi acidente, foi uma jogada genial de fazendeiros locais que queriam abandonar produtos químicos prejudiciais e adotar uma abordagem totalmente natural. Claro, é ecologicamente correto, mas a verdadeira questão é: como você treina 10.000 patos para fazer controle de pragas com precisão? Uma coisa é certa, você não mexe com um fazendeiro que comanda seu próprio batalhão de patos. Muito legal para a escola. Este drone capturou algo hipnotizante.
um enorme cardume de salmões, nadando em círculos perfeitos abaixo da superfície. À primeira vista, parece hipnótico, mas há uma razão por trás dessa formação estranha. Quando os salmões retornam do oceano para a água doce para desovar, eles às vezes se movem assim, procurando o lugar mais seguro para depositar seus ovos. É parte instinto, parte estratégia, mas alguns especialistas acreditam que há mais nisso. Esse movimento circular pode ser um mecanismo de defesa, tornando quase impossível para predadores isolarem um único alvo. De qualquer forma, é a coreografia da natureza no seu melhor. Dunas e drones. Este palhaço assustador foi capturado por um drone, curvado e esculpindo algo estranho na areia. Mas no momento em que percebeu que estava sendo observado, ele congelou, largando o galho oversized que estava usando. Ele ficou parado, esperando que o drone simplesmente seguisse em frente. Quando isso não aconteceu, ele pegou o galho e o arremessou na câmera zumbindo. O drone por pouco conseguiu desviar, mas as coisas rapidamente ficaram mais estranhas. Foi quando o palhaço avistou um banhista de sol por perto, alguém que tinha entrado na área sem perceber. Sem aviso, o palhaço avançou. Uma perseguição frenética se seguiu, terminando apenas quando o banhista conseguiu se libertar. Sim, isso pode ser uma das coisas mais estranhas já capturadas em câmera. Divindade tecnológica. Enquanto sobrevoava a floresta amazônica, um drone capturou algo verdadeiramente raro: 16 membros de uma tribo emergindo das árvores. Era evidente que eles nunca tinham visto algo assim antes. Alguns ergueram seus arcos, prontos para defender sua terra. O drone entendeu o recado e se afastou. Mas a jornada não terminou aí. Enquanto se aventurava mais fundo na selva, ele se deparou com outra tribo, esta coberta de pintura vermelha e amarela, segurando lanças e flechas, parecendo que estavam marchando para a batalha. Faz você se perguntar, se ambas as tribos viram o drone, será que pensaram que era um deus? Do ponto de vista deles, como saberiam que não era? O palhaço do milharal. Um fotógrafo estava testando seu drone novinho em folha, esperando capturar algumas fotos legais de um milharal seco para o seu Instagram. Tudo parecia normal até que ele notou algo estranho. Um único balão laranja flutuando entre os talos. Curioso, ele voou mais baixo e foi então que viu. Escondido nas plantações estava um palhaço, imóvel, encarando. O zumbido deve tê-lo alertado, porque ele lentamente olhou para o drone. Por um momento, parecia que ele estava decidindo o que fazer. Então, sem aviso, ele disparou. O drone o perseguiu pelo labirinto de milho, mas o palhaço era rápido. Rápido demais. Eventualmente, o fotógrafo o perdeu no campo e ficou com um clipe profundamente perturbador. Uma dobra no tempo. Há alguns anos, um canal do YouTube postou um vídeo de drone que mostrava o que parecia ser uma cena completamente normal. Um homem caminhando por uma calçada, mas então, do nada, ele começou a correr e, em poucos segundos, desapareceu sem deixar rastros. Simplesmente sumiu. Ele se teletransportou. Esse clipe desencadeou uma onda de teorias. Alguns estão convencidos de que mostra um teletransporte real. Outros dizem que é apenas uma edição inteligente. Mas alguns espectadores foram além, sugerindo que era um viajante do tempo, capturado no exato momento em que saltou para outra era. Então, o que é isso? Um erro na realidade? Um salto no tempo? Ou apenas um hoax muito bem feito? Você decide. Espectro na floresta. Essa visão estranha foi capturada na Rússia, onde um operador de drone atento avistou algo incomum, uma forma branca espreitando atrás de uma linha de árvores. A princípio, ele presumiu que era apenas um lençol preso nos galhos, talvez algo deixado para trás por um fazendeiro local. Mas, à medida que se aproximou, ficou claro que não era tecido. Era uma figura bípede imponente, tão alta que poderia fazer um time da NBA parecer baixo. A criatura parecia estar tentando se esconder, mas sua altura descomunal tornava isso impossível. No momento em que a realidade se fez presente, o piloto do drone não esperou para investigar. Ele deu meia volta e saiu dali rápido. Fosse o que fosse, ele não queria ter nada a ver com isso. Ed Fleet. Em novembro de 2023, um piloto militar americano avistou algo bizarro sobre o Mar do Sul da China. Dezenas de orbes brilhantes flutuando silenciosamente pelo céu. Voando em formações compactas de 3, as luzes pairavam acima das nuvens em perfeita sincronia e depois desapareceram na névoa tão rapidamente quanto surgiram. Quando o vídeo chegou à internet, os céticos foram rápidos em opinar. Alguns afirmaram que era um truque da câmera, talvez reflexos das luzes
luzes da cabine, mas espectadores atentos não tinham tanta certeza. Os orbes se moviam de forma precisa demais, natural demais, para serem reflexos internos. Então, será que esse piloto capturou uma prova real de algo voando sobre nós que não podemos explicar? Hot Dog. Um cachorro de 3 anos entrou em um pântano e depois se recusou a sair. Por 2 dias inteiros, policiais e seus donos desesperados tentaram de tudo para atraí-lo para fora. Mas o pobre cachorro, aterrorizado e confuso, não se mexia. E com a maré subindo lentamente, o tempo estava acabando. Se esperassem demais, o pântano poderia engoli-lo. Foi então que alguém teve uma ideia maluca. Usando um drone, eles amarraram uma salsicha a um barbante e o voaram diretamente para o pântano. E de algum jeito funcionou. Faminto e exausto, o cachorrinho não conseguiu resistir. Ele seguiu aquela salsicha voadora até chegar em segurança. Ridículo? Talvez, mas também meio genial. Munição monstruosa. É um pássaro? Um avião? Não, definitivamente outra coisa. Enquanto pilotava seu drone sobre o Canyon Farmington, no norte de Utah, um piloto desviou de seu caminho habitual e avistou algo selvagem. Uma figura peluda e ereta, algo saído diretamente de uma lenda do pé grande, espreitando abaixo. Curioso, ele aproximou o drone, mas então a criatura arremessou algo brilhante diretamente contra ele. O drone desviou por pouco, mal evitando um impacto no ar. Mais tarde, quando a filmagem foi desacelerada, o objeto ficou claro. O que quer que fosse, parecia muito com uma arma. Então, o que exatamente aquele drone capturou? Fotobomba aérea. Em uma parte remota da Califórnia, um operador de drone freelancer estava revisando filmagens rotineiras sobre uma fazenda quando notou algo estranho no céu. Objetos de formato quadrado perfeito, apenas flutuando entre as nuvens, sem asas, sem fios, apenas pairando. A internet explodiu com teorias. Alguns disseram que eram banners sendo puxados por aviões, mas o movimento estranho, quase mecânico, não combinava. Outros afirmaram que poderia ser uma aeronave militar classificada, algo que o exército dos Estados Unidos está testando discretamente, mas nada foi confirmado. Então, o que são eles? Drones de alta tecnologia? Algo extraterrestre? Se esses quadrados não são nossos, bem, podemos estar em apuros. Voando com Fido. Um homem teve uma ideia brilhante: por que não passear com seu cachorro usando um drone? Parecia bastante inofensivo, apenas um pouco de diversão. Mas as coisas mudaram rapidamente. No começo, o cachorro trotava junto, tentando acompanhar o ritmo. Então, o drone subiu mais alto e, de repente, o homem perdeu o controle. O pânico tomou conta enquanto o drone subia, com a coleira ainda presa. O homem começou a correr, tentando alcançar seu cachorro voador. Infelizmente, o vídeo é cortado antes de vermos como termina. Mas sejamos honestos, ele provavelmente compartilhou isso porque era uma pegadinha. De qualquer forma, é o tipo de caos que só a internet poderia adorar. Ecos e escamas. Em 2016, um drone sobrevoando Dana Point, Califórnia, capturou o que parecia ser uma migração típica, um grupo de golfinhos deslizando em direção à costa oposta. Pelo menos, era o que todos pensavam. Mas cerca de um mês depois que a filmagem foi publicada online, um espectador atento notou algo estranho. Bem antes das criaturas mergulharem sob a superfície, você pode ver um apêndice semelhante a um braço, quase humano, como se estivessem tentando submergir rapidamente antes de revelar demais. Alguns espectadores correram com a ideia, afirmando que é prova de sereias capturadas em câmera. Outros dizem que é apenas um truque da luz e alguns golfinhos de forma estranha. Então, o que você acha? Criaturas do mito ou apenas vida marinha brincando conosco? Baleia de uma mordida. Um pescador voando seu drone na costa sul da Austrália Ocidental, perto de Albany, capturou algo ao mesmo tempo assombroso e fascinante. Uma carcaça de baleia jubarte à deriva nas ondas, já sendo despedaçada por um enxame de tubarões famintos. A baleia claramente estava morta há algum tempo, e apesar dos ventos fortes, o drone conseguiu registrar tudo. Mas isso não foi apenas um registro de sorte, foi uma rara colisão das forças mais brutas da natureza. Carcaças de baleia não simplesmente aparecem à vista todos os dias, e ver vários tubarões em um frenesi de alimentação, ainda mais raro, já que a maioria dos tubarões são solitários quando se trata de caçar. Ainda mais insano, não havia apenas um ou dois tipos,
Havia 3 espécies diferentes circulando a mesma refeição. A natureza não fica muito mais selvagem do que isso. As colinas têm olhos. Este é o olho de Ain, escondido nas profundezas do deserto de Gobi, no noroeste da China. Os moradores locais o chamam de olho do diabo, e não apenas porque parece ameaçador. O nome também se encaixa por outra razão. A água que jorra de seu núcleo está carregada de enxofre, tornando a terra ao redor um deserto sem vida. Sem plantas, sem animais, apenas terra queimada. Os turistas são avisados para manter distância da borda, mas mesmo de longe, a vista é ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. E honestamente, isso sozinho pode valer a viagem. Romance de lã. Dê uma olhada neste fazendeiro, calmamente traçando um caminho em forma de coração com comida, e seu rebanho de ovelhas seguindo-o perfeitamente. Pode parecer simples, mas confie em mim, isso não é um truque fácil. Claro, ovelhas adoram seguir umas às outras, mas fazê-las aderir a um caminho específico, especialmente em fila única, exige um trabalho sério. Esse tipo de precisão não acontece da noite para o dia. O fazendeiro provavelmente passou meses treinando o rebanho, recompensando-os cada vez que seguiam o curso, até que instintivamente acompanhassem qualquer forma que ele traçasse. E agora? Ele transformou um campo de ovelhas em uma obra de arte em movimento. Portal geriátrico. Claro, drones podem ser tão irritantes quanto mosquitos, mas às vezes eles salvam vidas. Neste caso, um drone estava sobrevoando uma fazenda densa, escaneando a área, quando captou algo incomum. Um homem idoso, perdido e lutando para se levantar, agarrando os arbustos próximos como apoio. Ele não conseguia ficar de pé sozinho, mas graças ao drone, a ajuda já estava a caminho. A equipe de resgate usou as imagens para localizá-lo através do campo cheio de vegetação alta. Em poucos minutos, eles o alcançaram, levantaram-no suavemente e o trouxeram de volta para casa são e salvo. Nautilus da natureza. Um drone voando sobre o oceano capturou algo espetacular. Um par de baleias jubarte emergindo juntas. Já é uma visão rara, mas dê uma olhada mais de perto na água atrás delas. Aquele padrão giratório é uma espiral de Fibonacci. Se você não está familiarizado, é uma curva matematicamente perfeita encontrada na natureza, como em conchas de caracol, girassóis e agora, aparentemente, nas esteiras de baleias também. É como se a mãe natureza trabalhasse como matemática nas horas vagas. Ela realmente não erra. Descoberta evolutiva de raias. Agora, aqui está uma visão que você não encontra todo dia. Um enorme cardume de raias narigudas deslizando sem esforço pelo oceano. Essas criaturas graciosas frequentemente viajam em grupos, usando a segurança dos números para se protegerem e caçarem de forma mais eficaz. Esse tipo de movimento sincronizado geralmente acontece durante a temporada de migração, quando as arraias se dirigem para águas mais quentes ou seguem sua próxima fonte de alimento. Embora migrações como essa façam parte do seu ritmo natural, capturá-las na câmera, isso é raro. E agora estamos assistindo a natureza fazer o que ela faz de melhor. Snapchat. Aqui vai uma dica. Se você vir um jacaré enquanto pilota seu drone, talvez não chegue muito perto. Este claramente não era fã de visitantes aéreos. Para um jacaré, aquele som zumbindo provavelmente parece um mosquito gigante de alta tecnologia. Um jacaré tentou e errou, mas o próximo acertou em cheio. Aquele drone não teve chance. O operador voou baixo demais. Basicamente serviu o drone como entrega para répteis. Lição aprendida. Jacarés não brincam em serviço. Brilho e espanto. Este clipe vem diretamente de um entusiasta de drones voando alto sobre o terreno acidentado de Utah, capturando imagens de tirar o fôlego. Agora, se você piscou, pode ter perdido. Então volte e assista aquele borrão prateado cruzando a tela. Sim, aquele clarão definitivamente não deveria estar ali. Alguns acreditam que seja um OVNI, passando a velocidades muito além de qualquer coisa que já construímos, mais rápido do que até mesmo nossas aeronaves mais avançadas. Sem uma explicação clara ou identificação à vista, este momento parece um verdadeiro mistério, uma daquelas ocorrências estranhas que a ciência simplesmente não consegue explicar ainda. São momentos como este que nos fazem pensar, poderia haver algo lá fora, movendo-se tão rápido que simplesmente não conseguimos acompanhar? É uma pergunta que continua a alimentar teorias sobre OVNIs e capturar imaginações. Pistas azuis. Orcas e baleias azuis. Agora isso é uma dupla que você quase nunca vê. Normalmente, as orcas preferem atacar presas menores, como focas ou filhotes de baleias. Mas essa filmagem, ela capturou algo extraordinário.
As orcas pareciam estar brincando ou praticando uma perseguição, porque derrubar uma baleia azul, isso não é tarefa fácil. O gigante azul não parecia muito incomodado, até que uma orca ficou um pouco ousada demais. Com um empurrão poderoso, a baleia azul lembrou a todos quem realmente manda no oceano. Carregado pelo vento. Um drone voando sobre a China rural avistou algo bizarro. Dezenas de caixões de madeira pendurados na face de um penhasco. Parece assustador, certo? Mas, acredite ou não, isso é uma antiga tradição de sepultamento. Em vez de enterrar seus mortos no solo, alguns grupos étnicos chineses escolhiam os penhascos. Quanto mais alto o caixão, mais perto a alma ficava dos céus e mais longe estava de animais ou inundações. Embora a prática tenha diminuído, mais de 100 desses caixões suspensos ainda se agarram à rocha. Cada um contém um corpo envolto em tecido, curvado na posição fetal, como se estivesse retornando ao lugar onde a vida começou. Algumas dessas capturas de drones são estranhas. Outras, puro combustível de pesadelo. Mas uma coisa está clara: os céus estão observando. Qual clipe te chocou mais? Deixe nos comentários. E se você quer mais verdades estranhas capturadas de cima, curta, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho.